Aí eu compartilho a tela com vocês. Daí fica já mais fácil aí mostrar tudo em cima desse artigo. Só um pouquinho. Então, beleza. Todos aí conseguem já enxergar essa tela, né? Strategic Planning, Planning of BMW Global Production Network, certo? Certo. Beleza. Então, assim, uma atividade constante que não só eu, mas diversos professores ficam fazendo é sempre ficar procurando artigos, trabalhos que servem tanto para a gente trazer aqui para a sala de aula, como também em orientações nos trabalhos aí de dissertações, tese e de conclusão de curso. Esse daqui, embora seja um artigo de 2006, eu fui conhecer esse artigo algumas semanas atrás. Então, eu tinha a ideia de trabalhar aqui com vocês com problemas que envolvessem localização e distribuição, e daí, dentro dessa busca, eu acabei encontrando esse artigo aqui. O que é interessante de se ter em mente sempre quando nós vamos ler um artigo científico, com alguns eu já falei isso algumas vezes, mas sempre é importante reforçar isso quando tem essa oportunidade. Um artigo, ainda mais quando tem uma parte mais matemática, é muito difícil, para não dizer impossível, que quando leia a primeira vez, entenda tudo que está presente dentro dele. Então, a gente faz uma leitura, duas leituras, três leituras, e cada uma delas vai pegando um pouco mais de nível de detalhes. Primeira leitura, geralmente, vai se concentrar em entender qual que é a ideia, o que é o objetivo ali do trabalho, pensar um pouquinho como que ele formula o problema, aí, a partir da segunda, terceira leitura, que a gente começa a entrar mais a fundo para entender, de fato, por que tem cada variável de decisão, quais são as restrições que existem, qual que é a função objetivo, e daí vai fazendo alguns rascunhos. O processo que eu quero fazer hoje com vocês, eu vou falar por cima algumas coisas gerais do artigo, mas vou já entrar nessa parte de a gente ver o modelo e tentar fazer o rascunho de algumas coisas que acontecem ali para tentar entender um pouquinho melhor todo o contexto. Então, para contextualizar aqui vocês, né, de novo, esse artigo de 2006, eu fui atrás só de um dos autores dele, que é esse Peter Herrich. Hoje, ele é o vice-presidente de produtos da BMW. Então, na época, ele era uma pessoa que, pelo que eu entendi, era um aluno de doutorado, mas que trabalhava na BMW. Ele participou do desenvolvimento desse projeto, acabou tendo um crescimento de carreira, não só em função disso, mas em diversas outras coisas da BMW, e hoje é o vice-presidente de produtos da BMW. E, de maneira geral, a gente começa a entender o artigo lá pelo que aparece no resumo. Então, né, we developed a strategic planning model to optimize BMW's allocation of various products to global production sites over a 12-year planning horizon. Ou seja, aqui a ideia é pegar e ter um modelo de planejamento estratégico para os próximos 12 anos. E, em termos de produção, e isso daqui inclui o suprimento de materiais, assim como a distribuição dos carros para os mercados globais. Além disso, o modelo aqui determina quais são os investimentos necessários em 3 departamentos de produção. Ele chama aqui como Body Assembly, que é a parte do corpo, né, a montagem do corpo, a parte de pintura e a montagem final. E daí isso daqui para cada site, que seria para cada uma das fábricas, cada uma das plantas, e o impacto financeiro no fluxo de caixa. O modelo melhorou a transparência e flexibilidade desse processo aí de planejamento estratégico da BMW. Então, aqui, pela própria descrição do resumo, que é um modelo que contempla várias coisas. E sempre lembre-se o seguinte, a gente vai começar, em todos os casos, um modelo em situações mais simples, até chegar na parte mais complexa. Especificamente aqui nesse artigo com vocês, eu vou começar na parte mais básica e mais simples,
E provavelmente nós não vamos chegar até aqui a parte mais complexa dele. E isso seria só pelo motivo que acabaria tomando muito mais aulas para fazermos isso, e eu quero também estudar alguns outros problemas com vocês aqui. Mas o que a gente vai estudar aqui já fornece coisas bem legais aí para nós. Eu vou pular agora numa parte lá no final do artigo, que tem algo bem interessante. Quando esse artigo foi publicado, foi colocado junto uma pequena carta escrita aí de quem era o General Manager do grupo BMW. E ele colocou o seguinte, que o desenvolvimento do modelo de otimização, né, da rede de produção foi bem sucedido e a empresa vai continuar a utilizá-lo como uma importante ferramenta para configurar a rede futura de produção. No nível mais alto, o modelo permitiu entender relações entre diferentes componentes de custos e as decisões de investimento dentro da rede de produção. Além disso, a integração dessas decisões de investimentos dentro do modelo de otimização de rede teve um impacto decisivo na alocação dos modelos para as plantas, ou seja, isso que ajudou a decidir quais modelos seriam produzidos em cada uma das fábricas. Ele dá aqui um depoimento, né, que ele ficou muito impressionado que o trabalho no modelo de otimização considerou tanto a parte científica como a parte prática. Isso daqui, pessoal, acontece até hoje e vai continuar em todos os modelos que a gente pega de otimização. Sempre tem uma parte científica muito forte, assim como as questões práticas a serem consideradas. E complementa aqui, né, que a formulação do modelo matemático requereu um conhecimento profundo das relações que existiam entre essas partes funcionais dentro da empresa e entre os parâmetros, assim como uma colaboração mais perto entre todos os departamentos envolvidos para criar aqui o conjunto de dados. Então, isso daqui é assim, pessoal, de maneira básica. Se nós queremos trabalhar com modelo de otimização, a parte de dados de entrada é crucial. Né? Aquela expressão que tem garbage in, garbage out. Se você tiver lixo na entrada, terá lixo na saída. E muitas vezes, quando o modelo é criado, se descobre que a empresa não tem todos os dados necessários para implementar no modelo. Então, você tem uma solução, às vezes, do ponto de vista científica, tem um modelo que é capaz de resolver o problema, mas do ponto de vista prático, acaba faltando aquele dado, aquele parâmetro para conseguirmos resolver. É como se nós criássemos um modelo para o problema do transporte, mas não soubéssemos qual que é o custo unitário entre cada origem e cada destino. Então, como é que nós vamos falar em minimizar o custo total se nós não conhecemos os custos unitários? Fazendo um paralelo, né, com essa importância aqui de ter os parâmetros e a construção desse conjunto de dados e toda a colaboração que é necessária entre os diferentes envolvidos. Então, né, nesse sentido aqui, o modelo foi um sucesso estabelecido e aceito como uma ferramenta no processo de planejamento interdepartamental. Né? Então, acaba envolvendo tudo, diversos departamentos para conseguir resolver. Isso daqui foi, então, né, lá o depoimento do General Manager da BMW. Se nós pensarmos isso daqui, 2006, estamos agora em 2021, 15 anos depois. Se nós pegássemos diversas empresas e começássemos um estudo envolvendo a aplicação de um modelo aí matemático de pesquisa operacional, várias dessas frases que aparecem aqui nesse depoimento encaixariam perfeitamente. Poderia, né, tanto é que aqui nesse texto nem chega a aparecer BMW, mas isso aqui caberia em diversas empresas, tá? Quando o modelo é executado. Se eu pegar isso aqui de trabalho já desenvolvido com os alunos e encaixar, se vê que bate perfeitamente o que está escrito aqui. Bom,
Agora, para conseguir chegar nisso aqui tudo, e vão ter algumas coisas até de alguns desenhinhos aqui, né, explicando como que é a parte do mercado, quais são as fábricas, tal, tal, tal. Eu vou pular várias dessas partes aqui com vocês. Ele diz ali que esse planejamento é feito em termos de 12 anos, porque geralmente é 7, 8 anos o tempo de vida de um produto. Então, se nós temos um planejamento de 12 anos, vamos pegar tanto, às vezes, o nascimento de novos produtos, como a morte desses produtos, né? Desde quando eles começam a ser fabricados até quando eles são descontinuados. Então, o planejamento de 12 anos, claro que é revisado de período em período. Aqui tem um exemplo de gráfico que era utilizado pelos planejadores, que a gente consegue ver o seguinte: tem aqui no eixo Y qual que é a produção anual, aqui ao longo dos anos, e de cada um dos produtos. Então, se pegar esse produto 01, ele já está aqui na fase de declínio. Em 2006 será descontinuado. Produto 2, a mesma coisa. Produto 5, a mesma coisa. Assim como nós podemos pegar aqui o produto 14, que ele será lançado aqui em 2004, terá uma época de crescimento dele na produção, e lá em 2013 ele é descontinuado, assim como diversos outros produtos que vão aparecendo aqui. Então, isso daqui a gente consegue ver qual que seria essa projeção de participação de cada um dos produtos ao longo do nosso horizonte de planejamento. Vou pular aqui diversas partes que ele precisa na literatura, e tem aqui o que é o nosso principal para esse modelo básico. Então, o que eles queriam, assim, considerar qual que era o impacto do planejamento da cadeia de suprimentos, desde os fornecedores até chegar aos clientes, desenvolver esse modelo quantitativo de otimização com um objetivo bem definido e implementar um modelo num sistema que ficasse simples para utilização. E deve aparecendo aqui todas as áreas que foram necessárias trabalhar junto com isso. Tem aqui o que vai para o modelo estendido, tal, 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 mas agora eu quero chegar com vocês direto no modelo matemático. Eu garanto que se a gente conseguir entender ao longo dessa aula aqui de hoje bem o que aparece aqui nesse modelo, vai facilitar bastante a leitura do que acontece no resto do artigo. Tá? Então, diferente de artigos mais recentes, se vocês pegarem artigos mais recentes, o layout geralmente traz o modelo já durante o corpo principal do artigo. Aqui, alguns anos atrás, tinha-se esse costume, não em todas as revistas, em todos os artigos, mas em alguns deles, de trazer os modelos matemáticos como apêndice. E a maneira como esse aqui foi colocado, o único lugar que aparece o modelo em si é aqui no apêndice. Então, o que é importante nós entendermos aqui em termos de notações, e que isso será comum em diversos artigos? Professor? Pode falar, Ronald. Desculpa, não queria lhe interromper, mas já interrompendo, né? Então não é comum essa condição de a gente ter essa formulação no final do artigo, porque isso eu estranhei também, ele colocou como um apêndice, né? O mais comum é aparecer isso durante o próprio artigo, tá? O modelo. Certo. Geralmente apareceria aqui o seguinte, né? Qual que é uma ordem clássica que acaba pegando nesses artigos de pesquisa operacional? Tem a introdução, depois vem para a revisão de literatura, certo. E daí você cai no modelo proposto. Então, geralmente, aqui, quando ele ia falar já dessa parte do modelo básico, já apresentaria aqui o modelo básico com o qual ele tratou. Essa é a maneira mais comum de aparecer nos artigos, ainda mais de uns anos para cá. E daí depois você chega com os resultados. Eu acho que até facilita a leitura, né? É exatamente por isso, porque você coloca numa parte um pouco mais lógica, né? A ideia é você não precisar ficar indo e voltando no texto no que é a parte principal. O que se coloca em apêndice, se vai aparecer em apêndice, são aquelas coisas que são interessantes de serem colocadas no artigo, só que se fosse colocar em algum momento dentro do texto, quebraria a fluidez da leitura. Certo. Tá?
Então é mais comum já aparecer no meio, uma vez que a parte central é o modelo, né? Você vai querer ver os resultados em cima do modelo que foi construído. Mas aqui nesse, em alguns outros, aparecem com essa característica do modelo no apêndice. Aí a gente tem que, o artigo tá aí, tem que se adaptar a isso, né? Não tem como a gente mudar e pedir para reescrever o artigo. Demora Mas muito. é isso. Obrigado. De nada, Clarice. Isso aí, qualquer coisa podem sempre interromper tranquilamente. São coisas comuns para vocês sempre observarem. Quando nós temos letras maiúsculas, nós vamos acabar denotando como sendo os conjuntos. Maneira padrão isso em termos matemáticos. E quando colocamos U com a letra minúscula, e que geralmente vai ser a mesma do que a do conjunto, só que daí colocando minúsculo, são os índices. Então aqui a ideia é pegar e ter I como o conjunto de plantas, o conjunto de fábricas, e o índice I é referente a cada uma das fábricas aqui desse conjunto. E daí, para fazer isso em termos de exemplo, eu trouxe aqui para vocês a seguinte forma. Imagine que nós tenhamos, e eu não vou pegar exatamente igual é o problema ali da BMW, porque senão ia ficar com conjuntos maiores, eu quero trabalhar aqui com vocês com conjuntos menores, mas sem nós perdermos a generalidade, é assim, ó. Se nós tivéssemos lá as fábricas 0, 1, 2, 3 e 4, temos 5 fábricas. Essas fábricas compõem aqui o nosso conjunto I maiúsculo. E o I minúsculo é cada uma dessas fábricas aqui. Podemos ter o I minúsculo igual a 0, o I minúsculo igual a 1, o I minúsculo igual a 2, o I minúsculo igual a 3 e o I minúsculo igual a 4. Isso daqui que faz aí essa nossa relação. Da mesma forma, nós vamos ter aqui o J maiúsculo como sendo o conjunto dos produtos. E os índices nesse conjunto, aí denotamos com a letra minúscula. Olha como que estaria aqui nessa continuação do exemplo. Nesse caso, nós temos, pegar aqui, 10 produtos, do produto 0 até o produto 9. E o conjunto J maiúsculo é o conjunto desses produtos. Então, quando a gente coloca assim, Izinho pertencente a Izão, os valores que Izinho pode assumir é 0, 1, 2, 3 ou 4. J minúsculo pertencente a J maiúsculo, os valores que J minúsculo pode assumir são 0, 1, 2, 3 até o 9. E daí ele traz aqui também, isso aqui talvez eu tenha mudado, não, mantive aqui igual, R como conjunto de regiões de venda. Então, da mesma forma, se nós tivermos aqui 3 regiões de venda, posso denotar aqui como sendo 0, 1 e 2 essas 3 regiões de venda. O R minúsculo, né, pode assumir lá valor 0, 1 e 2. E aqui é o nosso R maiúsculo. O ano, ele denotou aqui como sendo de 1 a 12. Se vocês observarem nessa adaptação, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei os anos como sendo de 0 a 11. E o motivo disso é já pensando na implementação no C#. Porque como nós temos lá no C# que um vetor de 12 posições é da posição 0 até a posição 11, então já fica um pouco mais dentro da maneira como a linguagem trabalha. Nada impediria de trabalhar aqui com 1 a 12 e depois ter lá alguma coisa de conversão. Mas eu acho melhor já fazer aqui nesse esquema. E por esse mesmo motivo que aqui as fábricas, produtos e regiões também começaram no valor 0. Tranquilo até aqui, pessoal? Até essa parte? Entendido bem isso daqui, desses conjuntos e essa parte aqui até os anos? Entendido, professor. Sim, professor. Beleza? Até aí estamos indo. Até aqui tranquilo. Até aí tá bom. Então, vamos tentar fazer com que até o final fique aí tranquilo. Vamos fazer o Opa! máximo aí para isso. Beleza? Agora vamos entender aqui na sequência. Aparece assim, ó. A
IJ. Matriz das possíveis alocações. A IJ é igual a 1 se o produto J pode ser manufaturado na fábrica I. E a IJ é igual a 0 caso contrário. Então, isso aqui dá a entender já o seguinte. Esses valores A e J representam valores de uma matriz. O primeiro índice, usualmente para a matriz, nós utilizamos para a linha. Então, nós temos na linha fábricas e nas colunas nós temos produtos. E é isso que eu tentei reproduzir aqui. Ó. Nós temos uma matriz A que tem os elementos A e J. E essa matriz A é a matriz de possíveis alocações de produtos para fábricas. J é igual a 1 se o produto J pode ser manufaturado, e aqui eu fiz bobeira, aqui é na fábrica I, né? Vamos seguir lá, na fábrica I. Então, como nós temos, vamos ver se está certinho isso que eu fiz aqui, nós temos 5 fábricas, a 0, 1, 2, 3 e 4. Então, essa matriz aqui tem 5 linhas, 0, 1, 2, 3 e 4. E colunas é referente ao produto. Nós temos os produtos do 0 até o 9. Então, ó, aqui é do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E essa matriz, ela é inicialmente preenchida com valores 0 e 1. O que significaria, por exemplo, se nós tivéssemos isso daqui. Né? Essa primeira coluna preenchida com esses valores 1 e 0. O que isso daqui significa para nós? Alguém arrisca aí tentar explicar o que essa combinação aí nos diz? A fábrica 0 produz produtos 0, 3 e 4. Isso. Então, vamos pensar o seguinte. Significa que a fábrica 0 necessariamente vai ter que produzir os produtos 1, 3 e 4? Não. Não. Mas ela está habilitada, né? Ela pode produzir os produtos 1, 3 e 4. Então, é essa ideia que nós não temos que decidir. Isso aqui é um parâmetro, é algo que já é conhecido. Vai saber se a fábrica está habilitada ou não a produzir aqueles itens. Ah, e se nós tivéssemos aqui o seguinte, ó, 0, 1, 1, 0. O que significa essa outra coluna? Qual que é o significado dela? Fábrica 1 pode produzir os produtos 1, 2 e 3. Né? Isso daqui. Pode ser o contrário? Então, é o contrário, né? É o contrário. Que o produto 1 pode ser fabricado nas fábricas 1, 2, 3. Isso, desculpa, coluna, exatamente, porque a coluna é o produto, né? Então, o produto 1 pode ser fabricado nas fábricas 1, 2 e 3. Agora, fazer uma outra coisa, fazer assim, ó. O que seria a interpretação dessa linha 0? O que essa linha 0 aqui está nos dizendo? Que a fábrica 0 produz os produtos 0, 3, 5, 7 e 8. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho melhor, né? Que a fábrica 0 está habilitada a produzir os produtos 0, 3, 5, 7 e 8. E aqui nos outros casos nós tínhamos, né, que o produto 0 pode ser produzido na fábrica 0 ou na fábrica 2 ou na fábrica 0, na 3 ou na 4. O produto 1 pode ser produzido na fábrica 1, na 2 ou na 3. Então,
essa matriz aqui, nós vamos ter um preenchimento aqui em termos de exemplo, né? Vou colocar aqui valores completamente aleatórios, sem nem pensar, às vezes, famílias de produtos, né? Isso aqui, às vezes, por família de produtos, já fica uma organização um pouquinho mais apropriada. Mas só para ter aqui valores. Vou colocar um que pode ser produzido até em todas, esse aqui só nessas fábricas. Então, isso daqui nós temos, pessoal, essa matriz de possíveis alocações. Isso daqui, então, é um desses nossos parâmetros. Beleza. Aí ele coloca lá uma outra coisa. Cria LJT. Maior número de plantas para o produto J no ano T. Qual que é a ideia desse LJT? O que ele está pensando em fazer? Se nós pensamos do ponto de vista operacional com o LJT. Qual que é o objetivo? Alguém arrisca aí? Acho que ele está querendo direcionar a produção de certo produto para determinada planta, né? Uma questão de otimização de portfólio nas diferentes plantas, nos diferentes sites. Agora, vamos pensar o seguinte. Se nós pensarmos aqui, ó, LJT, ele leva em conta produto J e ano T. Se nós pegarmos aqui o produto J e ano T, se colocássemos, por exemplo, L25 igual a 3, o que significaria L25 ser igual a 3? Se nós tivéssemos esse caso. O número máximo de plantas no ano 5 seria 3 no produto 2. Então, assim, o número máximo de plantas que poderia produzir o produto 2 no ano 5 é 3. E isso pode ter diversos motivos operacionais. Nós não queremos diversificar demais a quantidade de plantas que um item é feito, porque isso pode gerar problemas, às vezes, em padrão de qualidade e outras coisas, ou até mesmo na cadeia de suprimentos. Então, queremos ter um número máximo de plantas que produza cada veículo, né, cada produto nosso a cada um dos anos. E da mesma forma, esse LJT, ele faz parte de uma matriz aqui L, onde, ó, LJT, né, é a matriz indica o número máximo de fábricas que podem manufaturar o produto J no período T. Como o J, nós temos aqui do 0 ao 9, temos 10, tem aqui 10 linhas. E o T, do 0 ao 11, são 12, temos aqui 12 colunas. Então, se colocássemos aqui nesse caso, por exemplo, assim, ó, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Nós estaríamos fazendo algo referente ao nosso primeiro ano, né, o ano 0, que está aqui na coluna. Daí diríamos que o produto 0 pode ser feito no máximo em uma fábrica. O produto 1, no máximo em 2. O produto 2, no máximo em uma. O produto 3, no máximo em 3. O produto 4, no máximo em uma. Até lá que o produto 9, no máximo em uma fábrica. Aqui nesse ano 0. E essa quantidade ela pode ser diferente a cada um dos anos. De repente, no ano 1, esse produto 0 pode ser feito em 2 fábricas diferentes. Aqui, sei lá, poderia mudar que esse é no máximo em uma fábrica. Aqui em 3, aqui em 2, né? Pode pegar e colocar esses valores. Então é isso que essa matriz aqui, L, com os valores LJT, está nos dizendo. Beleza aqui? Beleza. Se tiver rápido ou devagar,
avisem, tá? Consigo fazer isso aí, tanto acelerar essa parte, como dá para ir mais devagar. Então, só vão me avisando aí para eu controlar o ritmo por vocês. Tá bom, senhor. Bom, então, beleza. Só próxima coisa que nós precisamos em termos de parâmetro é qual que é a demanda de cada um dos produtos em cada uma das regiões de venda a cada um dos anos. E daí aqui já começa a dar um nó em termos de desenho, né? Porque até 2 índices a gente desenha uma matriz. Com 3 índices, desenhar uma matriz tridimensional seria como se fosse pegar um cubo e preenchendo os valores do cubo, a gente já perde esse recurso visual. Mas nós temos que representar isso. Qual que é a demanda de cada um dos produtos na região R no ano T. E daí essa representação aqui, né, que seria essa matriz tridimensional, indicando a demanda do produto J na região de vendas R no ano T, até coloquei aqui a observação, né, no caso de matrizes em mais do que 2 dimensões, será mais conveniente utilizarmos tabelas para expressarmos os valores. E que seria isso daqui? Então, poderia colocar lá, ó, o produto 0, na região 0, no ano 0, tem uma demanda de 5.000 unidades. O produto 0, na região 0, no ano 1, tem uma demanda de 4.200 unidades. E assim, ia fazer do produto 0 para a região 0, para cada um dos anos, né? Então, ano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E depois ia fazer do produto 0 para a região 1, no ano 0. A mesma coisa no ano 1, no ano 2. Íamos fazer essa combinação aqui para cada produto, para cada região, para cada ano. E isso daqui gera para nós quais são essas demandas. Tá? Isso lá o DJRT. Nós temos aqui. Depois disso, chega uma parte que eu quero refazer a anotação disso com vocês. Está aqui qual que é a capacidade de produção do produto J na fábrica I. Tá? Então, desse body assembly, ali da parte da montagem do corpo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui um comentário, que isso é explicado no artigo, e como eu pulei as diversas partes, obviamente isso aqui se perdeu, mas é o seguinte: o que a montagem do corpo é um processo independente para cada um dos produtos em cada uma das plantas. Então, não se compartilha o do produto 2 com o produto 5 na planta 1, por exemplo. Tá? São coisas separadas, essas capacidades, no que é a montagem do corpo. Já no que é a parte da pintura e a montagem final, essas são compartilhadas. Então, nós vamos ter que aqui na parte do que é a montagem do corpo, naturalmente vai aparecer um índice J, porque essa capacidade, ela é para cada um dos produtos. Já aqui, no que é a nossa parte da pintura e da montagem final, ela é compartilhada entre todos os produtos. Então, se nós pegarmos o total de veículos que é produzido na planta I no período T, ele não pode exceder a capacidade de pintura. Assim como se nós pegarmos o total de veículos que é produzido na planta I no período T, não pode exceder a capacidade de montagem final. Então, por isso que ele tem essa separação entre o KB, KP e KA. Reparem o seguinte, tanto no KB, no KP e no KA, aparece também aqui o índice T. Esse índice T, quando aparece aqui na descrição, quer dizer que essa capacidade ela é diferente a cada um dos períodos. Quando nós temos isso, nós temos que trazer aqui também na descrição
que isso daqui é para o período T, porque depende essa capacidade de qual que é o período. Então, aqui, para deixar isso correto, nós teríamos duas opções. Ou incluirmos aqui a capacidade no período T, e daí dependeria aqui, no caso do Body Assembly, do produto, da planta e do período. Ou uma outra alternativa é nós pegarmos esse T que está aqui e simplesmente ignorá-lo. Ou seja, seria pegar e dizer que é somente K e JB. E quando nós temos que não depende do T, ou seja, que o T fosse retirado aqui, é que essa capacidade de produção de cada um dos produtos em cada uma das plantas, ela é sempre a mesma ao longo de todos os períodos. Ou seja, se eu consigo produzir no período 0, na planta 2, 3.000 unidades do produto 1, eu vou conseguir no período 1, na planta 2, produzir 3.000 unidades do produto 1. E a mesma coisa em cada um dos períodos que vai ter essa mesma capacidade. Então, nós vamos tirar isso daqui, por causa, vamos pensar naquele princípio, né? Começar o modelo pela parte mais simplificada. Então, ter que a capacidade é a mesma a cada um dos períodos é mais simplificado do que ter uma capacidade diferente a cada um dos períodos. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar que a capacidade é sempre a mesma do Body Assembly para cada produto, cada planta, em todos os períodos, e essa capacidade que é compartilhada, que é da pintura e da montagem final, ela em cada uma das fábricas é sempre a mesma a cada um dos períodos. É claro que isso daqui vai trocar de fábrica para fábrica, mas uma vez que no período 0, na fábrica 1, a capacidade é 15.000, no período 1 será 15.000, no período 2 será 15.000, no período 3 será 15.000, até o período 11 será 15.000. Tá? Então, só para essa nossa simplificação aí no início do nosso tratamento do modelo. E é o que eu trago aqui depois para vocês, vou pular já toda essa parte que eu deixei que poderia preencher os valores, né? Do KB. Então, ó, o KB e J, o KB, ele é uma matriz que indica a capacidade de Body Assembly do produto J na fábrica I. Nós vamos aqui, inicialmente, considerar que a capacidade é a mesma ao longo dos 12 anos. Então, na linha nós vamos ter a fábrica e na coluna nós vamos ter o produto. Então, se tivermos aqui, por exemplo, 5.000, 2.000, 3.000, 6.000 e 4.000, o que representam esses valores que estão preenchidos aqui no KB? Alguém aí alguma ideia? Pensa que estamos na coluna 0. O que a coluna 0 é referente ao produto 0 ou à fábrica 0? Produto. Ao produto. Então, o produto 0 na fábrica 0, nós temos uma limitação de capacidade do Body Assembly de 5.000. O produto 0 na fábrica 1 tem uma limitação de capacidade de Body Assembly de 2.000. O produto 0 na fábrica 2 tem uma limitação de capacidade de Body Assembly de 3.000 unidades. Se não tivesse possibilidade de produzir o produto J na fábrica I, poderia ter simplesmente isso aqui 0. Mas se tivesse esse caso do 0, significa, olha, nós não podemos produzir o nosso produto J na fábrica I. Ou seja, o produto 3 não poderia ser produzido aqui na nossa... O produto 0 não poderia ser produzido aqui na fábrica 3. Isso aqui que representaria.
né? E se nós pegarmos valores nas linhas aqui, tivéssemos assim 5.000, 2.000, 0, 6.000, 1.000, 3.000, 0, 0, 5.000 e 4.000, aí aqui nós estamos falando, ó, linha 0 é referente à fábrica 0, ou seja, quanto de cada um dos produtos nós conseguiríamos fazer no que se refere só a Body Assembly aqui na fábrica 0 para cada um dos produtos. Beleza essa parte aqui, pessoal, também? Entendido aqui? Entendido. Entendido? Entendido, bem entendido ou mais ou menos entendido, Emanuel? Bom, deu para entender bem. A minha única dúvida é, não sei se existe a possibilidade em algum período de ser 0 para os produtos, para o mesmo produto. Tá, aí acontece o seguinte, a gente poderia ter, né, aqui nós simplificamos, deixando que essa capacidade, ela é a mesma ao longo de todos os períodos, tá? Então, esse 5.000, que se refere lá ao produto 0 na fábrica 0, significa que a fábrica 0 vai ter a capacidade de 5.000 do Body Assembly para o produto 0 no ano 0, no ano 1, no ano 2, no ano 3, até no ano 11. Nós poderíamos fazer algo para ter uma capacidade diferente a cada um dos anos. E daí ele cairia no mesmo caso aqui, que seria um tridimensional. A gente poderia dizer, ó, vou até copiar aqui e fazer isso aqui à parte, tá? Fazer isso daqui. Pegar e copiar aqui essa parte e fazer só como um rascunho aqui, ó. Colocar assim. Nós poderíamos ter lá daí o K, B e JT, que daí é uma matriz indicando a capacidade de Body Assembly do produto J na fábrica I no ano T. Só que daí fazer essa matriz com 3 índices fica complicado. Aí nós poderíamos colocar isso aqui em formato de tabela. Se nós pensarmos isso daqui em formato de tabela, nós vamos ter aqui 4 colunas, igual nós tínhamos ali em cima. Uma para o valor I, uma para o valor J, uma para o valor T, e aqui para qual que é essa capacidade. Agora, quantas combinações possíveis que nós temos aqui? O I, que se refere à parte da fábrica, nós temos 5. O J, que é a parte do produto, nós temos 10. Então, aqui já daria 50. Vezes T, que nós podemos variar de 0 a 11. Temos 12 períodos ali possíveis. Então, isso daqui nos geraria 5 vezes 10 vezes 12. 600 informações, né? É como se tivesse aqui, ou pensando de maneira diferente, uma matriz dessa para cada instante de tempo. E daí ele conseguiria tratar, que seria a mesma forma que estava aqui, né? Vou pegar isso aqui até como analogia, que é aquela demanda a cada ano de cada produto de cada região. Você teria a capacidade de cada produto em cada fábrica em cada um dos anos. E daí teria essa matriz toda que ia ser preenchida. Professor, só fiquei com uma dúvida ali. No modelo Pode que ele falar. colocou, por que ele não colocou mesmo o tempo ali também na descrição? Aqui, na verdade, pessoal, Foi uma aconteceu alguma opção, coisa se nós pensarmos do ponto de vista matemático aqui, tem um erro. Porque se tem o tempo aqui, ele tem que aparecer aqui na descrição. em year two. Se aparece aqui na descrição, significa que esse segundo cenário que nós colocamos, que a capacidade ela será diferente a cada um dos anos. Agora, quando não aparece aqui na descrição, aí significa que a capacidade ela é a mesma a cada um dos anos. E por que isso? Porque não depende do T. Colocar aqui alguma coisa no índice significa que isso depende do valor aqui do índice. Então, quando nós colocamos o T, nós vamos dizer que essa capacidade ela depende do ano. Quando nós não colocamos o T,
é que a capacidade não depende do ano. Se ela não depende do ano, ela é a mesma durante o período todo. Beleza. Então, em Beleza? tese, era para ser colocado, então, o T ali, né? Em year. Era para ser colocado o T aqui ou tirado o T aqui. Entendi. O modelo mais completo é considerar o T aqui. Mas para a gente fazer uma situação um pouquinho mais fácil, simplificada, eu optei por tirar o T daqui. Beleza. Beleza? Tranquilo? Pessoal, na parte seguinte, vai valer a mesma ideia. Se a capacidade de pintura e a capacidade de montagem final é a mesma ao longo de todos os anos, nós podemos tirar aqui o T. E daí, nesse caso, né, como é uma capacidade que é dividida com todos os produtos, por isso que não aparece aqui o J, porque significaria o seguinte, é quantos carros ao todo nós conseguimos pintar, e não quantos carros do modelo J que nós conseguimos pintar em cada uma das fábricas. E daí isso que está aqui como o KP. Ó. E o KP tem apenas um índice, que é a capacidade lá de pintura na fábrica I. E daí aqui, de novo, vamos inicialmente considerar que a capacidade é a mesma ao longo dos 12 anos. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 15 mil, 30 mil, 25 mil, 40 mil e 18 mil, significa que tem capacidade para pintar a cada um dos anos na fábrica 0, 15 mil veículos, na fábrica 1, 30 mil, na fábrica 2, 25 mil, na fábrica 3, 40 mil e na fábrica 4, 18 mil. E também existe aqui o KA, que é a capacidade lá da montagem final, né, desse assembly na fábrica I. E se colocasse aqui, esses valores eles podem ser diferentes. Pode ser que aqui fosse 18 mil, aqui 27 mil, aqui por coincidência ser igual, 25 mil, 38 mil e 20 mil. Tem uma questão aqui que primeiro é óbvia, né? Bom, se nós temos uma capacidade de pintura de 15 mil veículos e uma capacidade de montagem final de 18 mil veículos a cada um dos anos na fábrica 0, qual que é o máximo de veículos que poderá ser produzido na fábrica 0 a cada um dos anos? 15 mil. 15 mil, né? É como se fosse a parte de gargalo que existe, fica limitada pelo mínimo. Por mais que aqui fosse 180 mil, ia poder continuar produzindo no máximo 15 mil. Então, isso daqui vai até aparecer depois nas restrições, tá? Cada uma dessas capacidades. A gente sabe de antemão que acaba ficando limitado aqui pela menor delas. Tranquilo até aqui, pessoal, essa definição desses parâmetros iniciais? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, Pedro. Liliane, Ronald. Um pouco mais claro assim, professor. Tranquilo. Fabiano também, tranquilo? Quero ver na prática eu ali. Eu tô começando a pegar as engrenagens, professor. Tá. Depois eu quero revisar para ver se ficou 100% entendido. Beleza. É isso aí. Vai trazendo as perguntas aqui. Pode falar, Liliane, cortei. Essas capacidades aqui, professor, elas vão entrar como restrições, né? Vão entrar como restrições, exatamente. Todas essas aqui, na verdade, elas são restrições do modelo, certo? Isso. Na verdade, assim, a gente coloca como nomes, tá? Tudo isso daqui são dados, são valores que nós conhecemos antes mesmo de formularmos o nosso modelo matemático, correto? Só que, mesmo se pegasse lá, sem pensar no modelo em si, alguém perguntasse, pô, como que eu... Me passa aí qual que é a relação de quais fábricas podem produzir cada um dos itens. Se você chega aqui e apresenta
essa matriz A e fala, ó, aqui você tem nas linhas as fábricas e nas colunas os produtos. E quando tiver 1 é que a fábrica pode produzir o produto e 0 que não pode, ou mesmo fora do modelo, essa informação aqui ela está correta. Então, tudo isso que são os dados que definem o nosso problema são chamados de parâmetros. E os parâmetros que nós temos, eles serão utilizados depois. Podem ser utilizados na função objetivo ou nas restrições. E esses parâmetros que nós vimos até o momento são parâmetros que estão mais associados às restrições. Bom, se eu não tiver a possibilidade de alocação do produto para a fábrica, eu não vou poder produzir. A cara de restrição. Eu tenho o número máximo de fábricas que eu posso alocar o produto no período. Cara de restrição. Eu tenho uma demanda do produto na região de venda. Pô, eu tenho que produzir, então, pelo menos a quantidade para atender essa demanda. Vai gerar restrição. Eu tenho uma capacidade de produção de cada item em cada fábrica. Vai gerar restrição. Eu tenho uma capacidade de pintura e de montagem final em cada fábrica. Isso vai gerar restrição. Então, nesse caso aqui, por coincidência, os parâmetros que estão apresentados até o momento, todos eles acabam gerando restrições. Agora, se nós tivéssemos aqui algo, por exemplo, um custo de produzir o produto J na fábrica I no ano T. Esse custo poderia ficar na nossa função objetivo, de minimizar o nosso custo total. Então, sempre os parâmetros eles serão utilizados, né? Ou na função objetivo ou nas restrições. Nesse exemplo, esses que foram definidos até agora são parâmetros que vão para as restrições. Tranquilo? Entendido, Liliane? Mas é bem dentro disso que você tinha colocado, tá? Ficou claro, professor. Muito claro. Beleza. Só, uma vez que nós temos esses parâmetros aí, depois tem outros parâmetros que vão aparecer aqui na sequência, que é a parte de custo, né? Mas o que nós temos que decidir aqui nesse caso? Se nós fôssemos pensar dentro disso que foi colocado aqui, não o problema geral, com tudo aquilo que aparece lá no resumo. Dentro dessas informações, né? Se alguém chega para vocês com essa informação, me fala, ó, me faça aí o plano de produção. Que informações tem nesse seu plano de produção? O que você teria que ter aí? Quantidade produzida? Quantidade produzida. Essa quantidade produzida, eu falo assim, beleza, a quantidade produzida total é 218 mil veículos. É um custo. Mas, independente do custo, né? Se eu falo assim, ó, a gente vai produzir, quero saber qual que é o plano de produção. Nosso plano de produção é produzir 218 mil veículos nas plantas ao longo dos próximos anos. Qual que é a pergunta natural que vem na sequência para você conseguir operacionalizar isso? Se eu tenho capacidade de produzir os 118 mil, você? Você pegou, analisou o seguinte, ó, vamos colocar aqui, voltar aqui no nosso arquivo, e vê lá que, ó, cara, se pegar, vou pegar o piso aqui, tá? Bem por baixo. Se pegar o processo que tem menor capacidade em cada uma das fábricas, é aqui a pintura 15 mil. Isso daqui, ao longo de 12 anos, daria 180 mil veículos. Né? Tem demanda. Pensando numa única fábrica. Se nós temos aqui 5 fábricas, então nós temos capacidade de produzir aí pelo menos 900 mil veículos nessa conta aí simples. Eu falo, ó, nós vamos produzir 218 mil veículos nos próximos 5 anos em nossas fábricas. Pense que eles têm que tomar a decisão
de maneira que consiga essa decisão chegar no chão de fábrica. É suficiente falar assim, ó, nós vamos produzir 218 mil unidades nas nossas plantas nos próximos 12 anos? Ou nós temos que detalhar mais essa informação? Eu tenho que ter a demanda também para produzir? Para quem que eu vou vender? Ou não entra então, aqui? assim, e a nossa, vamos complementar, e a nossa demanda nos próximos 12 anos é exatamente 218 mil unidades. Não vamos deixar de atender ninguém e não vamos produzir em excesso. O que mais que está faltando aí nesse detalhamento? A gente não tem que pensar quais modelos em quais plantas, quantos modelos, quantos produtos... Tá no caminho. Tá no caminho. Vai lá que acho que sai. São quantos carros de cada modelo em cada planta. Isso, e o que mais? Além disso, falta só um último detalhe. Quantos carros, né, de quantos veículos produzir de cada modelo em cada planta? O que mais que falta? Em cada ano, professor? Em cada ano. Né? Esse é o nosso nível de decisão. Tem que saber quanto nós vamos produzir de cada modelo em cada planta em cada ano. É claro que a partir daí nós podemos fazer, se nós quisermos saber, bom, quantos que são produzidos ao todo no ano, nós vamos pegar e somar de todas as plantas, de todos os veículos, todos os modelos, e assim por diante. Mas a nossa decisão, ela se dá nesse nível, de quantos veículos em cada planta, em cada ano. E é o que vai aparecer aqui nessa variável ZIJT. Ó, é a quantidade do produto J, que é alocado, esse alocado pode já pensar como produzido, na planta I, no ano T. Isso que nós precisamos decidir. Além dessa decisão de quantos produtos, de quantos veículos do produto J, opa, pessoal, falei errado, tá? Aqui é o XIJT, tá? Que é essa quantidade de carros a ser produzida, e aqui faltou, mas isso daqui é quantidade de carros do tipo J, na planta I, no período T, tá? Isso aqui é o XIJT. Aí, junto com esse XIJT, é apresentada essa variável aqui, ZIJT, onde olha a diferença do ZIJT para o XIJT. XIJT, então, é quantidade. Quantidade do produto J na fábrica I no ano T. E ZIJT é uma variável que é binária. Ela pode assumir ou o valor 1 ou o valor 0. Assume o valor 1 se o produto J é alocado para a fábrica I no ano T, e 0 caso contrário. Alguma ideia aí, juntando o que nós vimos de parâmetro, de por que foi criada essa variável ZIJT? Por que nós não poderíamos simplesmente trabalharmos com XIJT? Alguém tem algum palpite? Seria deslocamento, professor? Em que sentido o deslocamento? Porque assim, eu consigo fazer uma melhor distribuição de entrega, e para isso eu preciso saber se o produto 1 está alocado ou não na planta. Ele vai, nesse caminho aí, Liliane, se eu entendi correto, que ele vai ter ligação com esse parâmetro que nós temos aqui em cima, que é o LJT. Observe o seguinte, LJT é o nosso número máximo de plantas que pode produzir o J no período T. Então, se nós queremos ter uma contagem de quantas plantas, quantas fábricas estão produzindo J no T, nós temos que ter uma identificação binária, e que se o produto J é produzido na fábrica, se o produto J é produzido na fábrica I no período T.
E se nós somarmos isso em todas as fábricas, vai ter que ser menor ou igual que o LJT. Ah, entendi. Então, ele vai acabar, né, ficando nessa parte aí, pensando, se for a ideia de que esse número máximo de plantas é pensando até na própria distribuição, vai aparecer. Mas a essência dele é pensar que nós precisarmos de restrições que envolvam contagens. Então, o XJT, ele vai aparecer em restrições em que se envolva basicamente quantidade. E o ZJT em restrições que envolvam contagem. Vamos pegar aqui as restrições como aparecem, ó. E eu vou colocar essas duas primeiras, e vai ficar bem fácil para a gente começar a identificar isso. Quando coloca ZJT menor ou igual a AIJ, vamos lembrar lá, o AIJ é que será igual a 1, né, é o nosso parâmetro, se nós podemos produzir o J na fábrica I. Se nós não podemos produzir o J na fábrica I, a IJ é igual a 0. Logo, se a IJ é igual a 0, nós vamos poder alocar o produto J para a fábrica I no período T ou não? Não. Não. Então, essa restrição daqui, né, esse conjunto de restrições, porque ela é para cada combinação de I, J e T, significa o seguinte, que nesse caso daqui, o fato de A e J ser igual a 0 vai implicar que nós não vamos alocar a produção do produto J na fábrica I em nenhum dos nossos períodos T. E essa notação que aparece aqui, né, para todo I, J e T, é o seguinte. Eu vou pegar essa expressão daqui, até vou colocar aqui uma captura de tela, para fazer uma escrita com vocês aqui. Só um pouquinho. Deixa eu pegar, porque esse aqui vale a pena aí a gente colocar com um pouquinho mais de detalhes, tá? Então, vou até pular aqui um pouquinho isso daqui. Então, ó, temos essa expressão aqui, o ZIJT, para todo I, J e T. Vamos pensar de novo lá. I é referente à nossa... O I é referente à fábrica e o J aos produtos. E T aos anos. Então, isso daqui, nós vamos ter fábricas, nós temos 5. Produtos, nós temos 10. E anos, nós temos 12. Então, a gente vai ter uma restrição para cada combinação de IJT. Isso daqui se refere a que nós temos 600 restrições. Embora esteja escrito dessa simples linha aqui, isso se desmembra em 600 restrições. Eu vou colocar aqui uma tabela, claro que eu não vou preencher toda ela com vocês, mas que ela terá 4 colunas e 601 linhas. Né? Esse 1 a mais aqui é por causa do cabeçalho. Então, o que ficará nessa parte daqui que eu quero daí fazer com vocês? Vou colocar aqui os valores de I, J, T, e aqui vai ficar a nossa expressão. Então, qual que é a ideia aqui que nós vamos trabalhar? Nós vamos arrastar aqui um pouquinho. E aqui também. Foram tantas linhas que até ficou mais devagar aqui o nosso arquivo, mas vamos lá. Só, o nosso I começa em 0, o J começa em 0 e o nosso T começa em 0. A gente vai ter para o I igual a 0, o J igual a 0, T igual a 1. Fazer a mesma coisa aqui depois com T igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí a gente vai para tudo isso daqui é com IJ igual a 0.
Então, tudo isso daqui com I e J igual a 0. Depois, continua o I em 0, vamos para o próximo J, que é o 1. E daí a mesma coisa, a gente vai fazer isso aqui com o T igual ao 0 até o 11. E isso daqui tudo com I igual a 0 e J igual a 1. E depois isso daqui, pessoal, vai seguir para o I igual a 0, J igual a 2, todos os T's, e assim por diante. Então, eu não vou fazer todas elas, senão a gente fica aí até quase que próxima aula fazendo só esses comprimentos. Mas vamos entender já aqui essas expressões. O que está dizendo? Z e JT menor ou igual a I e J. Nós vamos pegar e substituiremos o I por 0, J por 0 e T por 0 aqui nessa expressão. Isso daqui fica o seguinte, que 0, 0, 0 é menor ou igual a 0, 0. Né? I, J e T são zeros e I e J são zeros. Na próxima, então, o que isso aqui quer nos dizer? Ó, Z000 é a quantidade produzida de J, ou seja, a quantidade produzida do zero na fábrica 0 no período 0. Desculpa, falei errado. Não é a quantidade, né? É a decisão se nós produzimos ou não o produto 0 na fábrica 0 no período 0. Tá? Usei lá aquela binária. Então, nós só podemos produzir o 0 na fábrica 0 no período 0 se a fábrica 0 estiver habilitada a produzir o produto 0. E essa mesma lógica, ela vale também no período 1. No período 1, nós só podemos produzir o 0 na fábrica 0 se a fábrica 0 estiver habilitada para produzir o 0. Isso daqui vai depois a mesma coisa até o 2, e vou fazer aqui agora até lá o 11. Então, isso daqui, pode até colocar assim, ó, vírgula e vírgula, né, para não ficar... Essa ter mais valores pode causar confusão nessa parte. Vou colocar lá como vírgula. Vou fazer aqui bem nesse detalhe. Beleza. Depois a mesma coisa, só que agora o que vai acontecer? O nosso é 0, o J é 1, o T é 0. Isso daqui, o I é 0, J é igual a 1. Ou seja, só vamos poder produzir o produto 1 na fábrica 0 no período 0 se a fábrica 0 estiver habilitada a produzir o produto 1. Essa mesma coisa vale para o período 1, depois para o período 2 e até lá o último período, até o período 11. Então, isso daqui vale a mesma coisa lá até o período 11. Aí eu vou pular aqui já um bom tanto, né? Vamos fazer um outro exemplo mais no meio, só para a gente validar aqui o nosso entendimento. Vamos supor agora que o I seja 3, o J seja 7 e o T seja 5. Nesse caso, então, Z e JT menor ou igual, então Z e JT seria o 3, 7, 5 menor ou igual ao A 3, 7. O que significa essa expressão daqui? Quem arrisca aí a dizer o significado dessa expressão? Z375 menor ou igual ao A37. Vou tentar. Pode falar, Liliane. Anda lá, vai. Vamos lá, Liliane. Que a fábrica 3, ai meu Deus, só pode produzir o produto 7 no ano 5
se a fábrica 3 estiver habilitada a produzir o produto 7. Exatamente isso. Exatamente isso daí. Porque temos fábrica, nessa fábrica 3 produz o produto 7 no período 5 ou não. Ela ser menor do que o A37, que é aquela habilitação da fábrica 3 produzir o produto 7. Se o A37 é igual a 0, a gente sabe que a fábrica 3 não está habilitada a produzir o produto 7. Logo, Z375, que representa a decisão da fábrica 3 produzir o produto 7 no período 5, terá que ser igual a 0. Já se A37 é igual a 1, significa que a fábrica 3 está habilitada a produzir o produto 7. E daí essa decisão da fábrica 3 produzir o produto 7 no período 5, essa variável pode assumir o valor 0 ou 1. Né? Não significa que é obrigado a produzir, mas existe essa possibilidade. Então é exatamente isso daí. Então, e o legal, pessoal, que eu quero que vocês sempre observem é que o poder de trabalhar com essas notações é que se mudasse e no lugar de ser 12 anos, fossem 40 anos, no lugar de ser 10 produtos, fossem 40 produtos, no lugar de ser 5 fábricas, fossem 20 fábricas, a expressão continua a mesma. E essa que é a importância de definir bem ali os conjuntos e os nossos índices. Então, de maneira geral, se fosse para explicar esse conjunto 1 aqui, né, que são todas essas restrições que nós fizemos agora e mais todas as outras que nós pulamos, como que poderia ser explicado esse conjunto 1 de restrições que aparece aqui? Alguém arrisca aí dizer, né, se fosse fazer uma explicação aí em texto, uma explicação falando do que representa esse conjunto 1, qual seria essa explicação? Pedro, você que está quietinho aí hoje, alguma ideia? Ou Liliane, se quiser falar também, eu vi que abriu o microfone, pode falar, Liliane. Se ele quiser falar, eu não tento, senão... Pode falar, Liliane, pode falar. Vamos lá, então. Então, eu falaria assim, que essa restrição, ela é a seguinte, é uma decisão que nós podemos decidir em produzir na fábrica I o produto J num determinado tempo, se, né, essa fábrica aí for escolhida, for alocada para produzir o produto J. Então, o AIJ, ele é uma variável binária, né? Se ele for 0, nós não vamos produzir o produto J na fábrica I. Então, eu não tenho como considerar o ZIJT. Agora, se ele for 1, que significa que podemos produzir o produto J na fábrica I, então o ZIJ, que é a decisão de produzir o produto J na fábrica I em determinado tempo, é válido. E isso vale para todo I, J e T. Exatamente. É bem isso daí, né? A ideia é só sempre lembrar que o AIJ, ele é um parâmetro, né? O AIJ nós não decidimos, nós conhecemos ele previamente. E daí, uma vez que é conhecida essa habilitação da fábrica I produzir o produto J ou não, ela estar habilitada ou não, né? É 1 quando está habilitada e 0 quando não está habilitada, nós tomaremos a decisão a cada um dos períodos T, se nós produziremos ou não na fábrica I o item J. E daí sempre é o seguinte, ó, se o A e J é igual a 0, ou seja, a fábrica I não está habilitada para produzir o produto J, nós não produziremos o produto J na fábrica I em qualquer um dos períodos de tempo. Todos os Z e JT serão iguais a 0. Agora, se a fábrica I está habilitada a produzir o produto J, ou seja, A e J é igual a 1, nós poderemos ter que Z e JT tanto assuma o valor 1 como assuma o valor 0. O que vai fazer com que ele assuma o 1 ou o 0, que é a decisão de produzir ou não,
vai depender das outras restrições e do que nós temos na função objetivo. Então, é exatamente isso daí a ideia desse conjunto 1. Uma vez que nós vencemos esse conjunto 1, nós vamos para o conjunto 2, que é apresentado aqui. E esse conjunto 2, a gente vai fazer aqui uma leitura dele. O que era o conjunto 1 era para toda a fábrica, todo produto e todo período. Já o conjunto 2, ele é só para quem? Continua sendo para toda a fábrica, para todo produto e todo período, ou tem alguma alteração aqui no conjunto 2? Todo produto no tempo. Né? É para todo produto e todo período, para cada produto e para cada período. Ou seja, nós temos aqui 10 produtos e 12 períodos. Quantas restrições nós temos representadas por esse conjunto para esse nosso exemplo? Lembra que antes nós tínhamos 600 restrições, né? Porque eram 5 vezes 10 vezes 12. Agora, quantas que nós teremos? 120? 120, né? Para cada combinação de produto e período. Então, seguindo aquela mesma ideia da tabelinha ali, né? Eu vou voltar e vou fazer o mesmo esquema. Vamos lá para o final. Fazer igualzinho ali, eu vou pegar e colocar essa expressão aqui inteirinha. E se nós fizermos lá, inserimos aqui essa tabela. Agora, essa tabela, no caso, tem 3 colunas e 121 linhas. Nessa primeira linha, nós colocamos lá o nosso cabeçalho, que é o JT, e aqui a expressão. Essa aqui vai ter alguma coisa um pouquinho diferente. Então, se nós formos pegar isso daqui, o primeiro caso é para o J igual a 0 e o T igual a 0. Depois vamos fazer quando o J é igual a 0 para T igual a 1, 2, 3, até lá o T igual a 11. Isso aqui tudo com o J igual a 0. Depois vamos fazer a mesma coisa com o J igual a 1 e o T de 0 até 11. Vamos fazer aqui, colocar isso rapidinho. Aqui. Fazer a mesma coisa aqui com o J igual a 1. Isso aqui segue, né, para todos os J's, com combinações de J e T. Observem o seguinte, isso aqui é para todo J e todo T. Na expressão do lado direito da expressão, nós temos simplesmente o LJT. Lembrando que esse LJT, ele representa o número máximo, né? Vamos pegar aqui. Produtos. Nossa, né? Opa. É o número máximo de plantas que produz o produto J no ano T. Então, se nós tivéssemos aqui, né, esse LJT, eu vou pegar e colocar aqui como a expressão, isso aqui eu vou ter que fazer com bastante calma com vocês, não fica dúvida aqui, colocar aqui o LJT. Isso aqui é o total de fábricas que pode produzir o item J simultaneamente no período T. Vamos pensar agora o seguinte, e eu vou deixar isso aqui até fora, vou apagar essa expressão e vou colocar com vocês uma outra construção aqui. Representa o Z 0, 0, 0. A variável aqui está representando Z000. Se ela é igual a 1, o que significa?
fazer uma pergunta aqui um pouco melhor. Se Z000 for igual a 1, o que isso significa para nós? Que na fábrica 0, o produto 0 no período 0 pode ser produzido. Pode ou está sendo produzido? Lembra sempre o seguinte, ó, Z é variável de decisão. Tá aqui para baixo. Z é variável de decisão. Então, quando Z é igual a 1, é que aquela decisão está tomada. A produção do produto J na fábrica I no período T está acontecendo. Já o A e J, esse é a possibilidade. Tá? Então, sempre que nós vamos no A, que é o parâmetro, é a possibilidade, aquela habilitação, se pode ou não pode produzir. Já quando chega no Z, é decisão. Então, o Z000 significa que o produto 0, né, que na fábrica 0, o produto 0 está sendo produzido no período T, no período 0. Isso que o Z00 igual a 1 significa. Da mesma forma, se nós fizermos aqui o Z100 o que o Z100 igual a 1 significa? Que o produto 0 vai ser produzido na fábrica I no período 0 igual ao anterior. Então, ó, vamos ver aqui. Esse I igual a 1 se refere à fábrica I, a fábrica 1. Aqui é o produto 0 e período 0. Então, Z100 igual a 1 significa que o produto 0 está sendo produzido na fábrica 1 no período 0. E se o Z100 fosse igual a 0, aí é que o produto 0 não está sendo produzido na fábrica 1 no período 0. Mas nós podemos continuar isso daqui e podemos fazer isso colocando para as nossas outras fábricas também. A gente pode fazer isso daqui colocando para a fábrica 2, fábrica 3 e fábrica 4. Então, aqui, pessoal, nós estamos pensando o produto 0 no período 0. E cada uma dessas variáveis é referente à decisão se é produzido ou não na fábrica I. Logo, esse somatório aqui, o que ele representa? Fazer aqui Z000 mais Z100 mais Z200 mais Z300 mais Z400. O que essa soma aqui nos representa? Que as fábricas... Desculpa. As fábricas 0, 1, 2, 3 e 4, elas vão produzir no período 0 o item 0. Só que, ó, se nós pegarmos cada uma das variáveis isoladas, é com o valor dela sendo 1 ou 0 que a gente vai conseguir identificar se a fábrica está produzindo ou não o item naquele período. Agora, quando nós somamos esses valores, vamos supor que essa soma aqui fosse igual a 3. O que significaria essa soma aqui ser igual a 3? É o total de número de fábricas? É o total de fábricas que está fazendo o quê? Está habilitada para produzir o mesmo produto. Que está habilitada ou que está produzindo? Que está produzindo. Produzindo, né? Lembrar lá que a habilitada é o parâmetro A e o C é a variável de decisão que está fazendo. Vejam o seguinte, vou fazer uma coisa que fica um pouquinho mais fácil de analisar. Quando que essa soma aqui é igual a 0?
o que tem que acontecer com as variáveis, com cada uma dessas variáveis z, para que a soma seja igual a zero? O produto ser igual a zero? Todas elas têm que ser iguais a zero, né? Ó, para que a soma das variáveis z00, z100, z200, z300 e z400, para que essa soma aqui seja igual a zero, cada uma delas tem que ser igual a zero, certo? Sim. Se a demanda fosse zero, e o produto também não ia ser fabricado, né? Foi mais... Mas, assim, a demanda ela vai entrar numa outra relação depois. Tá? A demanda ela já chega. O que é importante aqui é ver o seguinte, pessoal. Essa soma, ela representa quantas fábricas estão produzindo o produto zero no período zero. Por que isso? Se essa soma aqui é igual a zero, é que todas essas variáveis aqui são iguais a zero. Ou seja, nenhuma fábrica está produzindo o produto zero no período zero. Agora, se essa soma aqui ela fosse igual a 1, significaria que exatamente uma dessas variáveis aqui é igual a 1. Qual delas é igual a 1? Não sei, mas alguma delas, exatamente uma delas é igual a 1. Por exemplo, vou marcar aqui em azul. Se Z100 fosse igual a 1 e as outras variáveis que estão aqui em preto fossem iguais a zero, essa soma aqui, né, seria igual a 1. Ou seja, uma única fábrica, e nesse caso seria a fábrica 1, está produzindo o zero no período zero. Uma outra possibilidade seria ter assim, Z400 igual a 1. E nesse caso, a fábrica 4 estaria produzindo o produto zero no período zero. Seria essa soma aqui ser igual a 2. Significa que exatamente duas dessas variáveis aqui são iguais a 1. Por exemplo, poderia ser a Z100 e a Z400. Isso significa que as fábricas 1 e 4 estão produzindo o produto zero no período zero. Poderia ser no lugar dessas duas aqui, poderia ser talvez a Z200 e a Z300. Isso aqui significaria que as fábricas 2 e 3 estão produzindo o produto zero no período zero. Se aqui fosse igual a 3, que 3 dessas variáveis aqui, né, são iguais a 1. De maneira que essa soma aqui nos representa a quantidade de fábricas que está produzindo o produto zero no período zero. E nós temos uma limitação lá no modelo. Nós temos que, que LJT é o número máximo de plantas que pode produzir o produto zero, produto J no período. Então, quando nós colocamos isso daqui, menor ou igual, a ideia aqui fica menor ou igual a L00, significa que o total de plantas que estão produzindo o produto zero no período zero é menor ou igual ao número máximo de plantas que podem produzir o produto zero no período zero. E essa expressão daqui, ela é o somatório em I de Z e JT. Isso daqui é exatamente igual, né, esse termo que está do lado esquerdo, ao somatório em I. Quando coloca aqui o somatório em I, nessa maneira, que aparece aqui, eu vou colocar até igualzinho como ele está, em I
de Z e JT significa para todos os Is no conjunto dele. E daí que vem a importância dessa notação aqui, ó, porque o I é o índice desse conjunto de plantas. E igual nós definimos aqui lá em cima, vou voltar aqui, ó, o nosso I pode valer o 0, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui a gente vai fazer com esses valores possíveis de I, que estão lá o 0, 1, 2, 3 e 4. Entendido aqui, essa parte? Sei que é mais confuso esse conjunto do que o anterior, mas isso daqui é para nos dizer que nós não podemos produzir o produto J no período T em mais fábricas do que é permitido produzir o produto J no período T. Ok aqui? Entendido aí, Emanuel, agora? Ficou entendido. Ok. Vinícius, Stefan, tudo beleza? Ok, senhor. Sim. Ok. Então, vamos pegar aqui o seguinte. Só, se nós pensássemos essa restrição aqui, vou colocar aqui, ó, com o J igual a 1 e o T igual a 2, tá? Vou pegar essa mesma expressão daqui. Eu vou fazer aqui para o J igual a 1 e o T igual a 2, tá? Então, isso aqui vai ficar o J1, o T2. Isso daqui vai valer aqui em todos eles. J1, T2, né, aqui poderia até colocar em mais detalhes, né, esse aqui, que seria no caso I00, tá? Só para deixar certinho. E daí aqui no caso seria o L12. Bom, o que significa essa restrição aqui? Alguém conseguiria dizer aí o que essa restrição especificamente está nos garantindo? O que ela está nos dizendo? Alguém arrisca aí? Até vou fazer assim, tá? Vou dar aqui uma dica, vou colocar o J igual a 1 e o T igual a 2. Tá? Então, está nesse caso aqui, ó, J igual a 1 e T igual a 2. Quem que arrisca aí? Vamos lá, Ana. Pode falar. O produto 1 no período 2, a quantidade de fábricas do período 1, não, a quantidade de fábricas do produto 1 no período 2 tem que ser menor ou igual à quantidade de produtos 1, eu me confundi no L ali. O L12 é a quantidade máxima de fábricas que podem produzir o produto 1 no período 2. Tá, então é a quantidade de fábricas do período 1, do produto 1 no período 2 tem que ser menor que a quantidade máxima de fábricas que produzem o período, no período 1, no produto 1 no período 2. Vamos pensar assim, ó. Aqui, isso daqui é a quantidade total de fábricas que estão produzindo o produto 1 no período 2, correto? Correto. Aqui é a quantidade máxima de fábricas que podem produzir o produto 1 no período 2. Então, o que nós temos é que a quantidade total
de fábricas que estão produzindo o produto 1 no período 2 tem que ser menor ou igual à quantidade máxima de fábricas que podem produzir o produto 1 no período 2. E de maneira geral, se nós pensarmos aqui nesse conjunto 2 como de restrições, é que a quantidade total de fábricas que estão produzindo o produto J no período T tem que ser menor ou igual à quantidade máxima de fábricas que podem produzir o produto J no período T. Essa aí que seria a leitura desse conjunto 2. Ok? Beleza. Beleza? Ronald, Liliane, Diego, tudo certo? Sim, professor. Sim. Esse é um pouquinho mais difícil, mas deu para entender sim. Tem que ir digerindo devagarzinho, né? E depois usar o vídeo. Passo a passo importante. Pode falar. Não, passo a passo com o arquivo facilitou, professor, mas ainda tem, como diz o pessoal, tem que ir digerindo, assim, tem que ir por partes. Então, uma dica é assim, igual nós fizemos aqui com o J igual a 0 e T igual a 0, J igual a 1, T igual a 2, peguem para diferentes valores, escrevam a expressão e tentem fazer essa leitura. É a maneira mais natural para as coisas irem ficando fixas, né, dentro do pensamento. Só agora fazer o seguinte, esse conjunto 3 eu vou pular nesse momento com vocês, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui no 3 nesse momento. Quero pegar e fazer esse conjunto 4 com vocês. Esse conjunto 4 tem um negócio legal nele. Veja o seguinte, X e JT representa o quê? Até tem aqui a colinha em cima, né? Embora o texto não esteja completo, mas tem uma ideia aí do que é o X e JT. X e JT é a quantidade de carros lá do tipo J que são produzidas na fábrica I no período T. Então, aqui é quantidade. Se nós pegarmos o KI JTB, que aqui nós simplesmente fizemos como KIJ, né? Ele é o mesmo para todos os períodos de tempo, é aquela capacidade para montagem do corpo. E isso daqui fica multiplicado pelo ZIJT. Só veja o seguinte, se a nossa decisão for de não alocar produção do veículo do tipo J, do produto J, na fábrica I no período T, nós vamos ter que o X e JT tem que ser 0. Por mais que tenha aquela capacidade ali, ela só vai fazer sentido essa capacidade K e JB se nós alocarmos a produção do produto J para a fábrica I no período T. E se Z e JT for igual a 1, é que daí sim, a produção do produto J foi alocado para a fábrica I no período T. E daí nós vamos multiplicar e nós poderemos produzir até KIJ, né, nós tiramos aqui o T, até KIJB veículos. Esse tipo de relação, ele segue a mesma ideia do que nós tínhamos no transporte com custo fixo. O que era aqui? Nós poderíamos transportar essa quantidade M e J se nós ativarmos a ligação da origem I para o destino J. Lembrando lá, se o W e J fosse 0, o nosso X e J seria igual a 0. Ou seja, se não ativássemos a ligação da origem I para o destino J, a quantidade que poderia ser transportada da origem I para o destino J seria 0, independente de qual fosse a oferta na origem I e a demanda no destino J.
É a mesma coisa aqui. Nós só poderemos ter uma quantidade X e JT produzida se nós alocarmos o veículo J na fábrica I no período T. E isso daqui faz sentido, né, dentro de um modelo, caso existisse também um custo fixo de alocação. E daí esse custo fixo também apareceria na nossa função objetivo. De maneira similar ao que nós tínhamos aqui, né? Porque se fosse pegar pela função objetivo, você queria que todos os WJ fossem zeros, porque geram custos. Só que se todos os WJ forem zeros, nós nunca vamos conseguir transportar nada. Aqui é a mesma coisa. Se nós tivermos um custo fixo de produzir o veículo J na fábrica I no período T, teoricamente nós vamos querer nunca habilitar. Só que se nós não habilitarmos, nós não teremos capacidade de produção. Então é isso o que essa relação aqui faz. E é muito, muito comum esse tipo de situação ser colocada, tá? Ter essa variável contínua associada a uma variável binária. E geralmente vai ficar assim: a variável contínua é menor ou igual a um valor referente à capacidade que multiplica essa variável binária. Tá? Só por questão de tempo, eu não vou abrir esse aqui em detalhes, mas fica aí como exercício para vocês explorarem um pouco mais a fundo essa expressão. E semana que vem, naquele pedacinho em começo de aula, eu trabalho aqui com dúvidas de quem tenha nessa expressão 4. Mas a ideia aqui entendida, tranquilo? O que o 4 faz? Beleza? Ok. Beleza? Ok. Então, sim. Tranquilo. Professor, e o só uma 5? perguntinha. Pode falar, Liliane. Claro. Eu acho que eu entendi, mas agora eu me confundi. O X e JT é o quê? É quantidade de veículos do tipo J produzido na fábrica I no período T. Tá, então tá bom. Ok? Com isso, voltou o entendimento? Sim, porque daí eu estava na capacidade e na fábrica que estava produzindo, daí eu confundi o X e JT lá com transporte. Ah, não, aqui é só com... Aqui no caso daí é o da produção. Quantidade produzida. Ok? Tá ótimo. Pessoal, e aqui o conjunto 5, que também vai ficar um pouquinho para vocês pensarem aí, é assim. Nós vimos lá, né, até que nós conversamos aqui no final, deixa eu voltar nessa parte dos Ks. Aqui, né? Se nós temos essas capacidades de pintura e da montagem final, elas são compartilhadas na fábrica. Então, nós nunca vamos conseguir, se nós temos 15 mil capacidade de pintura e 18 mil de montagem final, nós não vamos conseguir produzir mais do que 15 mil. Então, o total de veículos que pode ser produzido, ele vai ficar menor ou igual que o mínimo entre esses dois valores. É justamente isso que nós temos aqui. Então, é o mínimo ali entre aquelas capacidades de pintura e de montagem final. E essa expressão que vai ficar aí como exercício para vocês abrirem, né, e confirmarem isso que eu vou falar, ela significa qual que é a quantidade total de veículos que está sendo produzida na fábrica I no período T. E essa quantidade total de veículos que está sendo produzida na fábrica I no período T tem que ser menor ou igual à menor das capacidades que são compartilhadas. Tem que ser menor ou igual ao menor valor entre aquela capacidade de pintura e de montagem final. Isso daqui que é colocado pelo conjunto 5 de restrições. Tá? Então, só aquilo que eu falei, que a gente vê o artigo com calma, se nós formos analisar, nós gastamos quase 2 horas para ver aqui um pedacinho de meia página de um artigo.
Mas essa que é a ideia. Pode ser que gaste um tempão para ver um pedacinho, mas tem que sair com um maior entendimento, tá? E daí, na sequência aqui do artigo, ele vai trazer algumas outras coisas auxiliares, complementando. Eu sugiro assim, durante essa semana, leiam isso daqui, mas não se preocupem com qualquer coisa que não tenha ficado completamente entendido. O que nós vamos fazer e implementaremos na próxima aula é basicamente utilizar essa estrutura aqui e um pouco dessa parte de custo. E daí vão ter algumas outras análises que também são trazidas aqui no artigo. Mas tem boa parte que nós pularemos aqui no que se refere à aula. Tá? Então, para ver que esse aqui é um problema ali que é completamente prático, né, desse planejamento, e que acaba trazendo ganhos. Se for pensar fazer essa decisão de maneira manual, além de levar tempo, a chance de gerar uma solução que é muito longe da ótima é grande. E aqui nós poderíamos incorporar ainda, e ele traz isso nos outros elementos do modelo, de englobar a parte dos suprimentos, porque nós só vamos conseguir produzir os itens se os suprimentos chegarem. E, além disso, nós podemos incorporar aqui as decisões de distribuição, para quais mercados cada um dos produtos vão a cada um dos anos. Então, isso aqui nós podemos colocar também dentro desse modelo aí construído. Então, vamos trabalhar com alguns desses elementos e implementando aí na próxima aula. Ok? São aí já 9 horas, era isso que eu tinha preparado para passar aqui para vocês hoje. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário aí? Se não tiver, a gente encerra. Se tiver algum comentário ou pergunta, eu continuo aqui para poder responder para vocês. Sem pergunta, professor, mas só uma coisa que eu queria levantar. Eu estava lendo um artigo hoje antes da aula, e eu basicamente, né, como nunca tive, antes de entrar no mestrado, nada com modelo, a parte que eu tinha mais dificuldade de leitura. Acho que conseguindo aprofundar assim um artigo vai ser mais fácil de ler o Seminários 1 e possivelmente mais para frente, né? Sim. As fórmulas. Então, sempre o primeiro artigo é mais complicado que o segundo, que é mais complicado que o terceiro, que é mais complicado que o quarto, e você vê que as coisas começam a se repetir. Chega uma hora que começa a ficar mais automático, você bate o olho e já fala, bom, isso daqui está tratando disso. Esse tipo de relação, igual aparece aqui no conjunto 4, V variável contínua associado com menor ou igual a um parâmetro que multiplica uma variável binária. Já começa a bater o olho e identificar as relações que tem. Mas tudo isso aí leva o tempo, né? Então, o tempo e prática. E o que a gente tenta fazer aqui na disciplina é, além de entender essa parte, ainda partir para a programação, porque é o que torna viável resolver isso daqui em cenários maiores. Pegar o próprio caso ali da BMW, se eu não me engano, eram 32 produtos. Em 12 anos, só nessa parte aí, 32 vezes 12, já dá 320 mais 64, 384. Se coloca isso em 6 fábricas, já passa lá de 2.000 essas combinações. E, claro, tem todas as variáveis de decisão, que acabam sendo uma quantidade bem maior do que isso. Então, às vezes, fazer isso manualmente, ou mesmo via Excel, começa a travar. E daí, por isso que nós temos que trabalhar aqui na disciplina com a linguagem de programação junto. Beleza? Mais alguém aí? Pedro, Renato, Diego, Liliane, Ronald, Carlos, Eduardo, Fabiano, Vinícius, Stefan, e esqueci quem mais está aqui embaixo que aparece como que eu não consegui identificar aqui o nome. Alguma pergunta, dúvida? Ficou mais fácil, professor, o entendimento, assim, mas como o senhor comentou, olha o quanto tempo a gente levou para ir destrinchando cada uma delas, né? Essa condição de ter feito o arquivo junto em paralelo e explicando uma situação
parecida, assim, né? Mas mais restrita, ficou bom, professor. Eu achei que ficou mais claro, porque na primeira lida que eu dei aquele ali, eu falei, pô, mas é parecido com o que a gente viu, mas é bem mais complexo, né? Então, ele realmente é mais complexo, mas ficou mais entendível agora. Os 3 índices é de confundir. Esse daí eu até fiquei me perguntando por que 3 índices, né? Uhum. Mas agora entendeu bem por que 3. E tem coisas, pessoal, que aqui, ó, chega a aparecer às vezes, igual tem aqui até no exemplo do lado, né? O da parte do custo, aqui chega a ter um exemplo com 5 índices. E não tem limite para essa quantidade. A gente acaba ficando porque de quanto mais depende, mais índice se cria. Então depende do tempo. Vai ter um índice que é referente ao tempo. Depende da fábrica. Vai ter um índice que é referente à fábrica. E assim por diante. E o principal objetivo aqui ao longo da disciplina inteira é que a cada aula as coisas se tornem mais entendíveis. Isso que tem que ter sempre em mente. E que nessa semana consegue já entender mais que na semana anterior, que na próxima vai conseguir entender mais do que nessa, e assim por diante. Ok, Gustavo. Ok? Demais, tudo ok também? Posso parar aqui a gravação, então? Tudo certo. Tranquilo. Tranquilo. Muito bom.